Em uma pequena cidade chamada Vila Sombria, onde as noites eram sempre silenciosas e os mistérios se escondiam nas sombras, vivia um coveiro chamado Carlos. Ele era um homem simples, de cabelo grisalho, que cuidava do cemitério local com uma dedicação quase sagrada. Carlos era respeitado, mas quem olhava fundo em seus olhos via o peso de segredos que ele mesmo desconhecia. Certa noite, enquanto a lua mal iluminava as lápides, Carlos cavava uma nova cova. O som da pá na terra era a única melodia naquela quietude, até que ele atingiu algo que não deveria estar ali. Era um corpo, e não um corpo qualquer. Era Miguel, um homem que havia desaparecido meses atrás. Os boatos diziam que ele tinha se metido em problemas, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. O choque percorreu o corpo de Carlos. O estado em que encontrou Miguel era perturbador, e a notícia espalhou-se pela vila como um vento frio, despertando sussurros e teorias em cada esquina. Depois de dar a Miguel um enterro digno, a paz de Carlos foi roubada. Suas noites se tornaram um palco para sonhos estranhos e vívidos. Ele via o espírito de Miguel à sua frente com um olhar de dor profunda. O espírito tentava falar, mas suas palavras eram apenas sussurros indecifráveis, ecos de uma verdade que ansiava por ser contada. Carlos acordava com o coração acelerado, encharcado de suor, a sensação de angústia o acompanhando durante o dia. Os dias se transformaram em semanas e os sonhos não cessavam. Decidido a encontrar respostas, Carlos começou a investigar. Ele conversava com os moradores da cidade, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que era a vida de Miguel. Muitos o descreviam como um bom homem, mas sempre terminavam a frase com um mas. Um mais que o ligava a pessoas perigosas, a um caminho escuro do qual ele parecia não conseguir escapar. Carlos ainda não via a conexão completa, mas sentia que estava se aproximando de algo importante. Numa tarde chuvosa, ele entrou no único café da cidade e viu Ana, a esposa de Miguel, sentada sozinha em um canto, o olhar perdido na xícara fria à sua frente. Havia uma aura de tristeza tão densa ao seu redor que era quase palpável. Carlos sentiu uma necessidade de se aproximar. Com delicadeza, ele se sentou e perguntou se ela tinha alguma ideia do que poderia ter acontecido. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana confessou que Miguel havia mudado drasticamente nos últimos meses. Ele se tornou distante, um estranho dentro da própria casa. A dor em sua voz era genuína, e Carlos sentiu um aperto no coração. Naquela mesma noite, o sonho foi diferente. O espírito de Miguel apareceu mais nítido do que nunca. Ele olhou diretamente nos olhos de Carlos e, com uma clareza assustadora, disse apenas uma frase: "Foi a Ana." Carlos acordou com um grito preso na garganta. Sua mente girava. Como aquela mulher, devastada pela dor, poderia ser a responsável? A ideia parecia impossível, monstruosa, mas o olhar do espírito era o olhar de quem contava uma verdade absoluta. Desesperado, Carlos sabia o que precisava fazer. Ele encontrou Ana na praça da cidade, sob a sombra de uma velha árvore. Com a voz trêmula, ele a confrontou, contando sobre os sonhos, sobre a acusação do espírito. Por um instante, o pânico tomou conta do rosto de Ana. Mas então, algo mudou. Um sorriso frio e cansado tomou seus lábios, um sorriso que fez um arrepio percorrer a espinha de Carlos. "Eu não aguentava mais esconder", ela disse, a voz baixa, quase um segredo. Ela revelou que Miguel estava afundado em dívidas com pessoas perigosas. Ameaças se tornaram parte de sua rotina. Numa noite, após uma briga terrível, o desespero tomou conta dela. Em um ato de pura raiva e medo, ela colocou veneno na bebida dele. Mas no último segundo, a consciência pesou. Ela não conseguiu ir até o fim. O destino, porém, foi mais cruel.
Miguel, já com o coração enfraquecido pela tensão constante, sofreu um ataque cardíaco fulminante naquela mesma noite. Ele morreu, e a culpa por sua intenção a consumia desde então. Carlos ouviu tudo em silêncio. Cada palavra de Ana era um golpe. O espírito de Miguel ainda aparecia, mas agora mais calmo. Carlos entendeu. Ele não queria vingança. Queria apenas que a verdade viesse à luz, para que sua alma pudesse finalmente descansar. Com o coração pesado, Carlos foi até as autoridades e contou toda a história. Ana foi chamada para depor e, sem hesitar, confessou tudo, pronta para enfrentar as consequências de suas escolhas. O tormento não estava apenas na morte de Miguel, mas na teia de segredos e culpa que envolveu a todos. Após a confissão, os sonhos pararam. O silêncio voltou a reinar nas noites de Carlos, mas era um silêncio de paz. Vila Sombria aprendeu uma dura lição sobre honestidade e as consequências de nossos atos. Carlos continuou seu trabalho, mas agora com uma nova perspectiva. Ele sabia que, às vezes, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade, tanto para os vivos quanto para os mortos. A memória de Miguel permaneceu não como um fantasma, mas como um lembrete eterno da fragilidade da vida. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!